Vamos à resolução da questão 69 da prova de matemática do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS 2021/2022, prova de código 42. Vamos ao enunciado da questão. Uma bola é lançada verticalmente para cima. Se sua altura h em metros em relação ao solo t segundos depois do lançamento, considerando o t pertencente ao intervalo de 0 a 4, pode ser calculada por h igual a menos t2 mais 2t mais 8, então a altura máxima atingida pela bola é... Então ele quer saber, tá certo? Ele pega uma bola, lança verticalmente para cima. E a altura dela, né, a altura que a bola atinge é dada por essa função quadrática aqui, e a variável da função é o tempo, e o tempo ele considera no intervalo de 0 a 4, certo? Aí, sabendo isso, ele quer a altura máxima atingida pela bola. Portanto, temos aí um problema de máximo, né, de uma função quadrática, ok? Vamos à resolução. Bom, tá aqui a função. Observe que o coeficiente do termo de grau 2 lá do polinômio que representa a função é negativo. Isso é o que faz com que ela admita um valor máximo, certo? E o tempo tem que estar no intervalo fechado de 0 a 4, ok? Bom, vamos tentar entender do ponto de vista geométrico o que é que está acontecendo, né? A gente tem uma função quadrática, tá? Em que o y da função ele chama de h, então tá aqui, eu chamei de eixo h, ok? E o eixo x, né, a variável x da função é o tempo. Então esse eixo aqui eu chamei de t. Sabemos que quando o coeficiente do termo de grau 2 lá do polinômio que define a função é negativo, o gráfico é uma parábola com concavidade para baixo, ok? Aí observe que existe aqui o ponto mais alto, né, desse gráfico, que a gente chama de parábola. Aí é isso que a gente está interessado. A altura máxima vai ser quando eu estiver no pico desse gráfico aqui, ó. Então, nesse caso, observe o seguinte, que a altura máxima ocorre quando eu estou nesse ponto. Aí observe que quando você projeta esse ponto no eixo Y, né, que eu chamei de H, você tem aqui o H máximo, que vai ser possível para essa função, ok? E esse H máximo, né, o H máximo ele ocorre para um determinado T, que é esse T aqui, ok? Só que esse H máximo, ele representa o que em termos de teoria? Ele representa o Y do vértice. E o valor do tempo que faz a altura C máxima faz papel do X do vértice. Aí como ele perguntou como ele perguntou a altura máxima, melhor dizendo, eu tenho duas maneiras de fazer isso, certo? Vamos chamar esse T aqui de TV, como se fosse o X do vértice. Então a gente tem duas maneiras de achar essa altura máxima. Por ela ser o Y do vértice, eu poderia usar a fórmula do Y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Aí eu iria achar diretamente a altura máxima. Mas aí eu teria o trabalho de calcular o delta, certo? A outra opção seria a gente achar o X do vértice, que é o tempo que faz a altura C máxima. E o X do vértice a gente sabe que é dado por menos B sobre 2A. Aí a gente acha o tempo, que faz a altura C máxima, e depois substitui lá na função, né? Temos essas duas opções. Então eu vou optar por calcular o tempo que faz a altura C máxima e substituir lá na função. Então vamos lá. O tempo que vai fazer a altura C máxima, que eu chamei ali de TV, né? É o X do vértice, que é dado por menos B sobre 2A. Então, se a gente calcula esse tempo, que faz a altura C máxima, vai dar menos o B da função é 2, né? Dividido por 2 vezes o A, que é igual a menos 1. Então, fazendo as contas, esse tempo ele vai ser de 1 segundo, certo?
Então, quando o tempo for 1 segundo, e observe que 1 está dentro do intervalo que ele considerou, quando o tempo for 1 segundo, a altura atingida pela bolinha vai ser máxima. Então, nesse caso, eu vou pegar o tempo que eu encontrei e substituir para calcular a altura máxima. Então, a altura máxima atingida pela bola vai ser igual a... Então, substituindo 1 na função, vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 1, somado com 8. Agora, tem que ter cuidado porque o menos ele não está sendo elevado ao quadrado, é apenas o 1. Então, nesse caso, vai ficar menos 1, H máximo, vai ser menos 1, mais 2, mais 8. Ora, então, o H máximo vai ser igual a 9, ok? E a unidade que ele considera lá é o metro. Então, a altura máxima atingida pela bolinha vai ser de 9 metros. Uma outra opção, como eu falei, seria ter calculado o y do vértice pela fórmula menos delta sobre 4a, né? Eu posso escrever aqui, certo? Essa opção. Então, a altura máxima poderia ter sido calculada diretamente por menos delta sobre 4a. Aí você calcularia o delta dessa função. Ora, o delta a gente sabe que é b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo, vamos ter delta, o b é 2, fica 2 ao quadrado, menos 4 da fórmula, o a é menos 1 e o c é 8. Então, observe que o delta daria o quê? Menos 4 vezes menos 1 vezes 8, isso vai dar 32, 32 mais 4 vai dar 36. Então, quando eu substituo lá, vai ficar menos 36 dividido por 4 vezes menos 1, que vai dar o mesmo 9 que a gente encontrou no primeiro modo que eu escolhi para resolver, certo? Então, a resposta vai ser 9 metros a altura máxima, resolvido aí de 2 modos, ok? Então, vamos ver aqui a alternativa correta. Observe que 9 encontra-se na letra C. Então, letra C é a alternativa correta da questão 69.